Olá, vamos à resolução? Repara que uma questão da EA de 2003, tá legal? O enunciado ele fala assim, ó, na figura, AB é igual a C. Então, olha só, ele se refere a essa figura aqui, ó. Então, ele fala que o segmento AB, beleza? É igual ao segmento AC, tranquilo? Aí depois ele fala assim, ó, M é o ponto de encontro das bissetrizes dos ângulos do triângulo ABC. Então, olha só, ele fala que M é o ponto de encontro das bissetrizes. Então, olha só, eu tenho esse segmento aqui que vai ser bissetriz desse ângulo e tenho esse segmento aqui que vai ser bissetriz desse ângulo aqui. Tá legal? Tranquilo? Tá. Aí depois ele fala, e o ângulo M em BCM é o triplo do ângulo A. Então, a medida do ângulo A é... Tá, então olha só, ele fala que esse ângulo M aqui, ó, de BMC, então esse ângulo aqui, é o triplo desse ângulo A, tá legal? E ele quer saber o valor desse ângulo A. Aqui estão as alternativas, ele quer saber qual dessa alternativa corresponde ao ângulo A. Tranquilo, tá aí? Então, a minha resolução eu coloquei da seguinte maneira, olha só, botei assim, ó, vem comigo. Minha primeira ideia, quando ele fala assim, na figura, o segmento AB é igual ao segmento AC. Então, aqui estou destacando o triângulo ABC. Como ele fala que o segmento AB é igual ao segmento AC, daí a gente pode pensar no seguinte, a gente pode pensar no triângulo isósceles, né? Porque ele fala que esse lado aqui é igual a esse. Logo, os ângulos da base também são iguais. Então, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Beleza? Tá aí? Tranquilo? Então, esse ângulo aqui eu estou chamando de Y. Como são ângulos iguais, logo esse ângulo aqui também vai ser Y. Tranquilo? Aí depois, a minha segunda ideia. Quando ele fala assim, ó, M é o ponto de encontro das bissetrizes dos ângulos do triângulo ABC. Então, ele fala que M é o ponto de encontro das bissetrizes do triângulo ABC. Então, esse segmento aqui, ó, ele vai ser bissetriz desse ângulo. E esse segmento vai ser bissetriz desse ângulo. Como esse ângulo daqui eu chamei de Y, então a bissetriz vai pegar esse ângulo e vai dividir em duas partes iguais. Então vai ser metade para esse lado e metade para o outro lado. Como esse ângulo todo aqui é Y, então esse ângulozinho aqui, ó, tem que ser Y sobre 2, porque é metade. E esse ângulo daqui também vai ser Y sobre 2. Beleza? Analogamente, mesmo raciocínio para cá. Como aqui é bissetriz, vai pegar esse ângulo Y e vai dividir em duas partes iguais. Então, esse ângulo aqui vai ser Y sobre 2 e esse daqui vai ser Y sobre 2. Beleza? Aí depois, a minha terceira ideia foi o seguinte. Quando ele fala assim, ó, o ângulo M em BMC é o triplo do ângulo A. Então, esse ângulo M aqui, ó, em BMC, ele tem que ser o triplo do ângulo A. O ângulo A é um ângulo desconhecido, é o ângulo que a gente quer achar. Então, esse ângulo A aqui eu estou chamando de X. Como esse ângulo M aqui, ó, ele é o triplo do ângulo X, então ele tem que ser 3 vezes X, né? Beleza? Tranquilo? Então, esse ângulo M aqui vale 3x. Tranquilo até aí? De boa? Aí depois, eu pensei da seguinte forma, olha só. Eu pensei assim, ó, olha só. A minha quarta ideia ficou da seguinte maneira, olha só. No triângulo ABC, vamos colocar y em função de x. Então, nesse triângulo aqui, ó, no triângulo maior, no triângulo ABC, esse ângulo vale y, como esse lado é igual a esse, então esse lado aqui também vai ser y. Tá, vai lá. Aí, o que acontece? Esse ângulo aqui a gente chamou de x. Tranquilo? De boa? Então, nesse triângulo aqui, eu vou colocar o y em função de x, beleza? A soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180. Então, y mais x tem que ser igual a 180. Então, foi isso que eu fiz, olha só. Y mais x é igual a 180. Somando aqui, ó. Y mais y, isso vai dar 2y. Então, fica 2y mais x, que é igual a 180. X positivo desse lado, passa para o outro lado como negativo. Então, fica 2y, que é igual a 180 menos x. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, y é igual a 180 menos x dividido para 2. Beleza? Tranquilão? Então, aqui a gente já tem o y em função de x. Agora, eu vou pensar no triângulo BMC.
que é esse triângulo aqui, ó. Aqui, olha só. Aqui a gente tem o triângulo BAC, né? E esse triângulozinho aqui, ó, tá vendo? Esse triângulo BMC. Eu quero pensar nesse triângulozinho aqui, ó. Então, estou destacando ele. Então, ele tá aqui, ó. BMC. Beleza? Esse ângulo aqui vale y sobre 2. Esse ângulo, y sobre 2. E esse ângulo daqui, 3x. Beleza? Quanto que vale a soma desses ângulos internos? 180. Então, a gente vai somar e vai igualar a 180. Beleza? Então, y sobre 2 mais y sobre 2 mais 3x é igual a 180. Somando aqui, ó, y sobre 2 mais y sobre 2, repara que os denominadores são iguais. Então, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Y mais y, isso vai dar 2y. Então, fica 2y sobre 2 mais 3x, que é igual a 180. Repara que dá para dividir aqui, ó, 2 com 2, né? Vai ficar apenas y. Então, fica y mais 3x, que é igual a 180. Beleza? Esse y aqui, a gente já achou ele em função de x, ó. Repara que y é igual a 180 menos x sobre 2. Então, eu posso pegar esse y daqui e substituir por isso. Tranquilo? Então, isso vai ficar 180 graus menos x sobre 2 mais 3x, que é igual a 180. O que eu vou fazer? Eu quero tirar esse denominador daqui. Então, vou multiplicar todos os termos por 2. Quando eu multiplicar 180 menos x sobre 2 por 2, eu vou cortar o 2 de cima com o 2 de baixo. Vai ficar apenas isso daqui, ó. 180 menos x, beleza? Fica assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Achei um rascunho aqui. Olha só. A gente tem 180 menos x sobre 2. Quando eu pegar isso daqui e multiplicar por 2, eu vou cortar esse 2 com esse 2. Vai ficar apenas o 180 graus menos x. Entendido? Tranquilo? Então, vamos nessa. Então, aqui vai ficar 180 graus menos x. Aí, quando eu pegar esse termo aqui e multiplicar por 2, isso vai ficar 6x. Pegando esse termo aqui multiplicando por 2, isso vai ficar 360, né? Que é 180 vezes 2 dá 360. Então, ficou 180 graus menos x mais 6x, que é igual a 360. Positivo desse lado, vai para o outro lado negativo. Então, fica 360 menos 180. Isso vai dar 180. Menos x mais 6x, isso dá 5x. Então, fica 5x, que é igual a 180. 5 está multiplicando, vai pela dividindo. Então, 180 dividido para 5 dá 36. Beleza? E lembra que o ângulo A, ele é o x, né? Então, o x, que é o ângulo A, vale 36 graus. Logo, o gabarito é a letra D. Lembrando, galera, que eu fiz sem fórmula. Mas tem uma formulazinha para isso que é bem mais rápido, né? Mas se você não lembrar da fórmula, pode fazer desse jeito. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.